Amanda Miranda fala sobre a cultura supremacista em Santa Catarina nesta entrevista ao Ópera Mundi, que está nesse formato podcast super legal. Vamos lá. Repórter lá, e eu era repórter de geral. Repórter faz tudo, né? Cobria buraco de rua, cobria de tudo. Eu perdi as contas de em quantas casas eu entrei para entrevistar famílias para diversas pautas. As pessoas sempre me perguntavam: você é de origem? Você é de origem? Você é alemã? Elas sabiam que eu não era, né? Pela minha cor, enfim. Mas essa Você pergunta... de origem é a maneira que perguntam. Eles perguntam: você é de origem como sendo você é descendente, né? Você veio de uma família alemã? E sabendo a resposta, sabendo que era não, mas perguntam muitas vezes quase que para constranger, né? Isso aconteceu muitas vezes comigo, como repórter. Eu vou te contar uma pequena passagem minha em Joinville, porque lá tem muitos grupos neonazistas. Ó. Eu uma vez fui dar uma palestra, muitos anos atrás, nos anos 90, você nem tinha nascido. E o Breno é judeu. Eu fui dar uma palestra sobre editoração eletrônica. Eu tinha uma editora na época e aproveitei que a palestra era numa sexta-feira e fiquei ali o fim de semana com muitos meus filhos, ficamos passeando em Joinville. E eu, onde quer que eu esteja, eu gosto de livraria. E eu entrei numa livraria e, de repente, eu fui me dando conta que a livraria só tinha livros de autores alemães, grande parte dos livros. E eu fui me dando conta que os livros eram livros nazistas. E depois essa livraria... Mandei o livro, querido processo, Robson né? Fontes. Porque ela era a sede de uma editora nazista que acabou sendo processada e condenada nos anos 90. E tu fez matéria sobre isso? Não. Agora eu que vou te entrevistar. Não fiz. Mas foi uma coisa... Assustadora? Porque eu demorei, eu sou distraído, eu demorei para me dar conta do que eu estava, onde eu estava. Né? Uhum. Eu sou um judeu comunista no meio de uma livraria nazista. Em Joinville. Em Joinville a percepção é um pouco exótica. Sim, e Joinville tem isso, tem pessoas que falam dialeto alemão lá ainda, né? Então, e é uma cidade que também tenta emular muito essa tradição germânica. Vendem isso como produto do turismo, tentam evocar isso como se fosse um valor para a cidade. Uma cidade em que pessoas negras são completamente invisibilizadas. Eu tenho uma amiga que a gente morou ao mesmo tempo na cidade, hoje ela mora em Salvador, e teve uma vez que a gente saiu e a gente foi num samba, e tinha muita gente negra no samba. Ela olhou para mim e falou: amiga, é a primeira vez que eu tô vendo pessoas negras em Joinville. Era num samba na periferia. E isso depois de muito tempo que ela estava morando lá. Então, é uma cidade de uma estrutura muito complexa, em que as pessoas te perguntam se você é de origem, em que tem livros da Alemanha nazista numa livraria no centro da cidade, né, em que tem pessoas negras que frequentam ambientes que são só para elas. Essa é a cidade. Segregados. Essa é a cidade de Agora, Joinville. deixa eu voltar ao tema que você já se referiu sobre os grupos neonazistas. Esses grupos neonazistas, há 30 anos atrás, eles tinham uma atuação muito clandestina. Eles estão colocando as manguinhas de fora com essa ascensão do bolsonarismo? Você citou esse caso de um sujeito com adesivo, mas essa atividade desses grupos neonazistas, ela é mais pública hoje do que era no passado? Banalizou, né? Tem um pouco de consciência da impunidade, eu acho. Mesmo que a gente tenha visto também recentemente algumas operações com a participação do Ministério Público e da Polícia Civil, desmontando esses grupos, esses núcleos neonazistas, ainda existe uma sensação de que é um direito, né? De que é liberdade de expressão manifestar o seu ódio e a sua intolerância e o seu extremismo. São grupos que reivindicam abertamente o nazismo. As células neonazistas, sim, elas são sua enquadradas. Simbologia, seus antigos líderes. Sim, e assim, sem nenhum constrangimento, né? Gente que anda com um adesivo no carro. Sim. Isso é completamente absurdo, eu não sei como isso pode acontecer. E até mesmo na UFES, que a gente teve algumas sequências de episódios, isso tem uns 2 anos, 3 anos talvez,
E a UFSC precisou fazer uma campanha de combate ao nazismo, porque se acontece uma vez, parece que vai criando um terreno para que aconteça mais vezes. É a banalização mesmo, né? Então, num banheiro, uma vez escreveram uma fala nazista, uma frase nazista. Não lembro exatamente o que era, ou se desenharam, né, o símbolo. Mas aí aconteceu pouco tempo depois de novo. Então, a gente vê que uma vez que o discurso encontra um terreno para florescer, parece que isso vai gerando outras tentativas também de semear nesse terreno, né? E é isso que acontece com os discursos neonazistas lá. E são discursos que são completamente ignorantes mesmo. Muitas vezes as pessoas parecem não saber o que estão falando. Elas não têm a dimensão, mas eu também não quero idiotizá-las porque elas precisam ser responsabilizadas. Claro. Mas tem um pouco isso, uma falta de politização, uma falta de cultura, uma falta de entendimento histórico do que foi isso e do que isso representa, né? Entra, às vezes, ali no campo dos símbolos, os símbolos da Alemanha que eles gostam de reverenciar, mas vem quase que com uma força de desconhecimento histórico mesmo, né? Claro. Qual o papel das plataformas digitais nessa expansão dos grupos de extrema-direita? Total. Eu sou muito sensível a esse tema. Várias vezes, acho que também por ser pesquisadora de comunicação, várias vezes eu tenho pensado em que mundo que a gente viveria hoje se a gente não tivesse a internet. Primeiro que a gente não ia estar aqui, né? A gente ia estar da máquina de escrever, fazendo alguma coisa, então também tem a parte boa da internet. Mas no caso da proliferação dos discursos de ódio, é na internet que essa experiência, eu acho que se moldou da forma como ela é hoje, justamente porque é um ambiente desregulado. E facilita a clandestinidade. Facilita a clandestinidade, a gente tem plataformas de dark web em que as pessoas conseguem se comunicar, em que elas conseguem até planejar movimentos práticos mesmo, né? E é muito difícil de rastrear também, né? A gente sabe que tem hoje equipes policiais que são especializadas nisso, mas ainda assim é muita gente envolvida. E as redes sociais, elas acabam virando um lugar em que isso se dinamiza, porque se não existissem as redes, essas pessoas elas não iam nem saber que existe alguém pensando como elas. Claro. E com as redes, elas se unificam, elas se autogerem, né? Elas trocam conhecimentos, tudo que podia estar sendo usado para o bem, né? Que seria muito legal as pessoas trocando conhecimento, debatendo, discutindo, crescendo, pensando numa sociedade melhor, mas elas estão usando isso para cometerem crimes reais, né? Então, as redes sociais, a internet, de uma forma geral, elas vêm com uma força muito grande e se a gente for pensar, por exemplo, nessas plataformas que os jovens usam muito, por exemplo, o Discord, né? O Discord, que é uma plataforma que muito bom, Amanda, falando disso, hein, gente? Para os jovens que gostam de videogame, né? Uhum. E que de repente começa a ganhar outros usuários, mas que hoje, por ser caracterizada como uma rede muito aberta e muito sem mediação e muito propensa para o espalhamento de discurso de ódio, atrai justamente quem quer usar esse espaço para alimentar discurso de ódio, né? E aí a gente vê esses desafios. Os desafios que a Amanda Miranda está falando são os chamados pranks, tá, gente? Isso é terrível, inclusive tem criança e jovem que morre nesses desafios. Turma, estamos com 107 pilas, vamos mandar mais contribuições aqui, agradecer muito ao Emerson, que tem sido um parceirão, já dei livro de presente aqui para a galera que está acompanhando, repito para vocês, gente, Pedro, atrasou pra cacete hoje, atrasei, não nego, foi horrível, mas estou atrasando por quê? Porque eu estou ficando até mais tarde por causa de meta, gente, enquanto eu estou trazendo para vocês informação exclusiva, informação de qualidade. Vamos, turma, vamos ajudar o apresentador, vamos ajudar o canal, a gente precisa do apoio de vocês. Que fazem, às vezes, jovens se mutilarem, né? Que fazem meninas, mulheres serem sexualizadas.
Tudo isso por conta das plataformas, né? Então é um ambiente que hoje eu considero completamente nocivo e eu vejo que ele faz parte de tudo que a gente está vendo hoje acontecer de pior no mundo, tem uma participação aí da gestão desses algoritmos, desse mundo digital, que é muito perturbador. Esses grupos neonazistas em Santa Catarina, eles têm conexões internacionais? Não sei te dizer. Das investigações recentes, eu não lembro de ter vindo nenhuma informação sobre conexões internacionais. Mas eu acho que são investigações que ainda estão acontecendo também, né? Tem muita coisa recente, começou a se olhar para isso há pouco tempo, né? Não tem 10 anos, tem 5 anos mais ou menos, acho que foi em 2020 que a gente começou a ver essas ações policiais se intensificarem em busca dessas células e tentando realmente frear esses movimentos. Mas eu não lembro assim de ter visto nenhum tipo de conexão muito forte com movimentos internacionais. Mas eu não duvido também que tenha, né? Acho que são investigações que ainda devem estar buscando também entender qual que é a raiz disso e como que operam e se espalham também, né, pelo E há Estado. evidências de relações diretas entre políticos bolsonaristas e essas células neonazistas? Não há evidências diretas, mas o que a gente vê sempre entre esses políticos bolsonaristas são os apitos de cachorro, né, que a gente fala. Eles não fecham a porta para discursos que flertam com o nazismo. Eles não impedem a sua militância, a sua base de falarem coisas que são completamente associadas ao espírito do nazismo. E isso acontece com a bancada catarinense. Por exemplo, a gente tem uma das deputadas catarinenses da bancada extremista hoje, que já foi vice-governadora, Daniela Rainer. Ela tem um episódio com o pai dela, né? Não sei se chegou a ouvir falar, mas isso viralizou também em 2020, quando ela assumiu o governo do estado, porque o governador, então, foi alvo de um processo de impeachment. Ela era filha de uma pessoa, de um cidadão que era considerado nazista. Isso viralizou, isso disseminou, ela teve que falar sobre o pai dela, né, sobre a memória familiar dela, e só que é um assunto que não volta depois que ela vira deputada, né, mas ela tem esse histórico na família. A deputada Júlia Zanatta, por exemplo, ela processa todo mundo que tenta vinculá-la ou associá-la ao nazismo, e muita gente tem feito isso por conta do uso Da tiarinha. dos acessórios, né? Roupas e a tiara que ela usa também. Muita gente diz que isso é apito de cachorro, que seria um flerte com a agenda dos movimentos nazistas. Mas ela processa todo mundo que coloca esse rótulo nela, ela não aceita, ela rejeita. Mas, ao mesmo tempo, se alguém propagar um discurso preconceituoso diante dela, eu tenho certeza que não vai ser ela também a tentar limitar esse discurso. Né? Então, embora não exista uma conexão direta, que a gente tenha tido acesso, que algum investigador tenha colocado como um dado, como um fato real e empírico, a gente... E importante, tá? Tem gente, infelizmente, na esquerda que usa... Eu acho que às vezes pode ser até não ser intencional, mas... Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!